Deixe os mitos de lado e venha desvendar a verdade sobre a Arca de Noé. Cientistas garantem ter descoberto provas incríveis. Mas será que a história é real? Descubra agora mesmo e prepare-se para o espanto. Desde os primórdios da civilização, a história da Arca de Noé tem sido um dos relatos mais intrigantes e debatidos. Mencionada em textos antigos como a Bíblia, o Alcorão e outras tradições culturais, a narrativa de uma grande inundação que destruiu a humanidade, exceto por Noé, sua família e os animais preservados na arca, ressoa através dos séculos. Mas a pergunta que persiste é: a Arca de Noé realmente foi encontrada? E se foi, onde está? Este é o ponto de partida para uma investigação que mergulha nas profundezas da história, arqueologia, mitologia e até mesmo teorias conspiratórias. A primeira pista nos leva ao Monte Ararat, na Turquia, que é tradicionalmente identificado como o local onde a arca repousou após o dilúvio. Diversas expedições ao longo dos anos afirmaram ter encontrado vestígios ou estruturas que poderiam ser remanescentes da arca. Em 1949, o explorador russo Nikolai Rogozov relatou ter encontrado uma estrutura massiva no Monte Ararat, que ele acreditava ser a Arca de Noé. Suas descobertas foram recebidas com ceticismo pela comunidade científica, mas mantiveram vivo o interesse pela busca contínua. Além das expedições oficiais, há inúmeras histórias de testemunhas locais que afirmam ter visto pedaços de madeira ou formas incomuns nas encostas do Monte Ararat. Essas testemunhas frequentemente descrevem estruturas que se assemelham a uma embarcação antiga, mas a natureza remota e inacessível da região torna difícil a verificação dessas alegações. A falta de evidências conclusivas até o momento alimenta tanto a esperança quanto o ceticismo entre arqueólogos e historiadores. Uma das teorias mais fascinantes é a possibilidade de que a arca não estivesse apenas contida no Monte Ararat, mas que possa ter viajado para outros locais, ou até mesmo que sua história seja uma metáfora para eventos geológicos reais, como grandes inundações pré-históricas. Pesquisas geológicas indicam que a região da Mesopotâmia, onde a história de Noé tem suas raízes, sofreu várias inundações catastróficas ao longo dos milênios. Essas inundações poderiam ter inspirado a narrativa da Arca como uma forma de explicar e registrar esses eventos devastadores. Além dos aspectos geológicos, há também um aspecto tecnológico e arqueológico a ser considerado. As estruturas atribuídas à arca exibem características que, se fossem verdadeiras, sugeririam um nível avançado de engenharia e construção para a época em que a história foi escrita. A durabilidade e a resistência dessas supostas estruturas desafiam nossa compreensão atual das capacidades de construção humanas antigas. Alguns pesquisadores especulam que conhecimentos perdidos ou tecnologias esquecidas poderiam explicar a construção de uma embarcação tão robusta. Porém, a busca pela Arca de Noé não é isenta de controvérsias. Muitos acadêmicos argumentam que a história é um mito ou uma lenda que evoluiu ao longo do tempo, incorporando elementos de várias culturas e tradições. Comparações com outras narrativas de grandes inundações em civilizações antigas, como a epopeia de Gilgamesh da Mesopotâmia ou a história de Manu na tradição hindu, sugerem que a história de Noé pode ser uma manifestação cultural universal de tentativas humanas de compreender e explicar desastres naturais. No entanto, mesmo com o ceticismo acadêmico, a busca pela Arca de Noé continua a capturar a imaginação de exploradores, religiosos e aventureiros. A exploração moderna, com tecnologias avançadas como drones, sensores de alta resolução e técnicas de imageamento por satélite, oferece novas esperanças de que a verdade possa finalmente ser revelada. Missões recentes têm focado em áreas menos exploradas do Monte Ararat e suas encostas, utilizando métodos que minimizam o impacto ambiental e respeitam as tradições locais e crenças. Um dos aspectos mais controversos da busca pela arca envolve a questão da propriedade e dos direitos territoriais. O Monte Ararat está localizado na Turquia, e a região circundante é uma área sensível tanto politicamente quanto culturalmente. Expedições internacionais enfrentam desafios logísticos e burocráticos significativos, além de resistências de comunidades locais que veem a busca pela arca como uma intrusão em suas terras sagradas. Esse contexto adiciona uma camada adicional de complexidade à investigação.
exigindo uma abordagem sensível e colaborativa. Além das evidências físicas, há também uma dimensão espiritual e simbólica na história da Arca de Noé. Para muitos, a arca representa a salvação, a esperança e a renovação. A busca por sua existência física pode, portanto, ser vista como uma busca por significado e propósito, além de uma mera curiosidade arqueológica. Essa perspectiva adiciona profundidade emocional à investigação, ligando-a a questões universais sobre a sobrevivência, a moralidade e a fé. Em termos de evidências documentais, além dos textos religiosos, há registros de viajantes antigos que mencionam estruturas incomuns ou eventos relacionados a grandes inundações. Manuscritos, inscrições e artefatos encontrados em várias partes do Oriente Médio e além oferecem pistas fragmentadas que, quando reunidas, poderiam potencialmente pintar um quadro mais completo da história da Arca de Noé. No entanto, a interpretação desses documentos é frequentemente subjetiva e aberta a múltiplas interpretações, tornando difícil separar fato de ficção. A arqueologia moderna tem o potencial de fornecer respostas definitivas, mas enfrenta limitações significativas. A escassez de vestígios concretos, a erosão natural e os impactos das guerras e conflitos na região dificultam a recuperação de evidências físicas robustas. Além disso, a própria natureza lendária da história significa que qualquer descoberta deve ser rigorosamente avaliada e contextualizada para evitar conclusões precipitadas. Contudo, há exemplos notáveis de descobertas arqueológicas que, embora não confirmem a existência da Arca de Noé, lançam luz sobre as condições e eventos que poderiam ter inspirado a história. Por exemplo, as ruínas de antigas cidades sumérias, com suas histórias de inundações e sobreviventes, oferecem paralelos intrigantes à narrativa bíblica. Esses achados sugerem que a história da Arca pode ter raízes em eventos históricos reais, adaptados e transformados através das lentes da mitologia e da fé. Outra área de investigação interessante é a análise genética. Estudos sobre a diversidade genética das populações humanas contemporâneas indicam uma história complexa de migração e sobrevivência, que poderia ser parcialmente alinhada com a narrativa de um dilúvio global e um recomeço da humanidade a partir de um pequeno grupo de sobreviventes. Embora a ciência moderna não suporte a ideia de um único casal humano sobrevivendo a um dilúvio global, as teorias de pequenos grupos de sobreviventes de eventos regionais podem ter contribuído para a formação de mitos como o de Noé. Além disso, a engenharia genética e a biologia moderna oferecem novas perspectivas sobre a viabilidade de preservar espécies em uma embarcação como a Arca. A diversidade genética necessária para manter a saúde e a sobrevivência de múltiplas espécies dentro de um espaço confinado levanta questões sobre a plausibilidade científica da história. Esses aspectos científicos desafiam a narrativa tradicional, incentivando uma reavaliação crítica das histórias antigas à luz do conhecimento contemporâneo. A interseção entre ciência e fé continua a ser um terreno fértil para debate. Enquanto alguns veem a busca pela Arca de Noé como um esforço de reconciliação entre descobertas científicas e crenças religiosas, outros a consideram uma tentativa de validar mitos antigos através de evidências físicas. Esse diálogo contínuo entre diferentes campos do conhecimento destaca a complexidade da busca pela verdade por trás da Arca de Noé, onde cada descoberta suscita novas perguntas e perspectivas. À medida que avançamos nesta investigação, é crucial considerar não apenas as evidências físicas e documentais, mas também as implicações culturais e espirituais da busca pela Arca. A história de Noé ressoa com temas universais de perda, sobrevivência e renovação, que continuam a ter relevância nos dias atuais. A busca pela Arca, portanto, transcende a mera investigação arqueológica, tornando-se uma exploração profunda das narrativas que moldam nossa compreensão do passado e influenciam nossa visão do futuro. Continuando nossa investigação sobre a verdadeira localização da Arca de Noé, mergulhamos ainda mais fundo em teorias e descobertas que raramente ganham destaque nas discussões convencionais. Além das evidências e expedições tradicionais no Monte Ararat, outras localidades têm sido sugeridas como possíveis abrigos da lendária embarcação, cada uma trazendo consigo um conjunto único de evidências e desafios.
Uma dessas localidades é o Monte Nebo, na Jordânia. Este monte é significativo na tradição bíblica, sendo o local onde Moisés supostamente avistou a Terra Prometida antes de sua morte. Alguns pesquisadores especulam que, devido à proximidade geográfica e à elevação do Monte Nebo, ele poderia ter servido como um ponto de repouso alternativo para a arca. Escavações na região revelaram estruturas antigas que alguns acreditam serem fragmentos de construções marítimas, embora essas interpretações sejam altamente controversas e careçam de consenso acadêmico. Outra teoria intrigante aponta para a ilha de Mármara, no Mar Negro. Histórias antigas mencionam grandes embarcações navegando por estas águas, e alguns arqueólogos sugerem que a arca poderia ter sido levada para esta região por correntes marítimas pós-diluvianas. Mergulhadores, explorando os recifes e leitos marinhos da ilha de Mármara, relataram a descoberta de estruturas de madeira, preservadas em condições anaeróbicas, que poderiam, hipoteticamente, ser fragmentos da arca. No entanto, essas descobertas ainda estão longe de serem conclusivas, e a maioria dos especialistas permanece cética quanto à sua autenticidade. Adentrando territórios ainda mais obscuros, encontramos teorias que associam a Arca de Noé a tecnologias avançadas de civilizações antigas que possivelmente possuíam conhecimentos além do que é atualmente documentado. Alguns sugerem que a construção da arca pode ter envolvido técnicas de engenharia perdidas ou até mesmo influências de seres extraterrestres. Documentos como os do investigador Erich von Däniken, que popularizou a teoria dos antigos astronautas, propõem que tecnologias avançadas, utilizadas na construção da arca, poderiam ter sido compartilhadas por visitantes de outros planetas. Embora essas ideias sejam amplamente rejeitadas pela comunidade científica, elas continuam a fascinar uma parte do público, alimentando debates sobre a origem real da arca. Em paralelo, a investigação genética das populações humanas contemporâneas tem sido usada para explorar a plausibilidade da narrativa de um dilúvio global. Estudos de diversidade genética indicam que a diversidade humana é muito maior do que poderia ser sustentada por um único casal sobrevivente. No entanto, alguns pesquisadores propõem que o relato de Noé pode ter se originado a partir de um evento de sobrevivência de um grupo pequeno em uma área específica que posteriormente se espalhou culturalmente, ganhando a forma de uma história global. Essa perspectiva sugere que a Arca de Noé pode simbolizar não apenas a sobrevivência física, mas também a continuidade cultural e genética de comunidades humanas após um desastre natural significativo. Explorando ainda mais o terreno arqueológico, consideramos a possibilidade de que a Arca de Noé não era uma embarcação física, mas sim uma estrutura simbólica ou cerimonial. Em muitas culturas antigas, grandes construções serviam propósitos religiosos ou sociais, funcionando como templos, centros comunitários ou monumentos comemorativos. A arca, nesse contexto, poderia ter representado um símbolo de renovação e esperança após uma catástrofe, incorporando elementos de construção que se assemelham a um navio como uma metáfora para a jornada da humanidade em direção a um novo começo. Além das teorias construtivas, a análise dos materiais que supostamente compunham a arca também oferece insights intrigantes. Relatos antigos mencionam o uso de madeira de gopher, uma espécie que não é claramente identificável nos registros botânicos modernos. Alguns especialistas sugerem que essa madeira poderia ter propriedades únicas que teriam contribuído para a durabilidade e resistência da arca. Estudos botânicos e arqueológicos tentam identificar espécies de árvores antigas que poderiam corresponder à descrição, considerando fatores como disponibilidade geográfica e características físicas que poderiam suportar a construção de uma embarcação tão robusta. A preservação da arca ao longo dos milênios também levanta questões fascinantes. Se a arca foi de fato construída com materiais especiais, como sugerido por algumas teorias, ela poderia ter resistido aos rigores do tempo e das condições climáticas adversas. Estudos sobre preservação de madeira em ambientes extremos, como aqueles encontrados no Monte Ararat, mostram que certos tratamentos naturais podem contribuir para a preservação de estruturas de madeira por longos períodos. Além disso, a presença de minerais ou compostos químicos específicos no local poderia ter atuado como conservantes naturais, prolongando a integridade da arca. Avançando para uma perspectiva mais contemporânea,
A influência da tecnologia moderna na busca pela Arca de Noé não pode ser subestimada. Ferramentas como drones equipados com sensores de alta resolução, scanners 3D e satélites de imagem avançada permitem que os pesquisadores explorem regiões antes inacessíveis com uma precisão sem precedentes. Essas tecnologias facilitam a detecção de anomalias geológicas e estruturas que poderiam indicar a presença de artefatos antigos, potencialmente vinculados à Arca. Missões recentes têm utilizado esses métodos para mapear vastas áreas do Monte Ararat e seus arredores, identificando pontos de interesse que seriam praticamente impossíveis de serem localizados sem tais inovações tecnológicas. Paralelamente, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão começando a desempenhar um papel significativo na análise de dados arqueológicos. Algoritmos avançados podem identificar padrões e correlações em grandes conjuntos de dados, ajudando a filtrar informações relevantes e a gerar novas hipóteses sobre a localização da Arca. Esses sistemas também são capazes de processar imagens de satélite e dados topográficos para detectar estruturas submersas ou enterradas que possam ter passado despercebidas em investigações anteriores. Enquanto a tecnologia avança, a colaboração internacional torna-se cada vez mais crucial na busca pela Arca de Noé. A diversidade de conhecimentos e recursos entre diferentes países e culturas enriquece a investigação, permitindo abordagens multifacetadas e interdisciplinares. Organizações arqueológicas internacionais frequentemente colaboram com instituições locais para garantir que as expedições respeitem os patrimônios culturais e as sensibilidades religiosas das comunidades envolvidas. Esse espírito de cooperação é fundamental para superar os desafios logísticos e políticos que frequentemente impedem a realização de expedições de grande escala. A preservação do meio ambiente também é um aspecto importante a ser considerado na busca pela Arca. O Monte Ararat e suas encostas abrigam ecossistemas frágeis e espécies endêmicas que poderiam ser impactadas negativamente por expedições intensivas. Pesquisadores e exploradores devem equilibrar a busca por descobertas arqueológicas com a necessidade de proteger e conservar o ambiente natural, garantindo que a exploração científica não comprometa a integridade ecológica da região. Além das expedições terrestres, há um crescente interesse na exploração subaquática como uma possível rota para encontrar vestígios da Arca. O Mar Negro, com sua profundidade e condições únicas de salinidade, tem sido um foco de estudos sobre possíveis estruturas submersas. A teoria de que a Arca poderia ter sido levada para águas mais profundas após o dilúvio oferece uma nova dimensão à investigação, exigindo o uso de submarinos tripulados e veículos operados remotamente, ROVs, para explorar os fundos marinhos em busca de sinais arqueológicos. A arqueologia experimental também contribui para a compreensão da viabilidade da construção e manutenção da Arca. Replicações modernas de embarcações antigas, utilizando técnicas e materiais semelhantes aos descritos em textos históricos, permitem que os pesquisadores testem hipóteses sobre a robustez e funcionalidade da Arca. Esses experimentos podem fornecer insights sobre os desafios enfrentados na construção e navegação de uma embarcação tão grande e durável, bem como sobre as possíveis soluções implementadas por civilizações antigas. Outra vertente de investigação envolve a análise de culturas indígenas e suas próprias narrativas de grandes inundações. Diversas sociedades ao redor do mundo possuem mitos de dilúvios que compartilham semelhanças notáveis com a história de Noé. Estudar essas narrativas em paralelo pode revelar padrões culturais e históricos comuns, sugerindo uma disseminação de relatos de eventos catastróficos através de migrações humanas ou influências interculturais. Essa abordagem comparativa pode ajudar a desvendar a origem e a evolução do mito da Arca de Noé, destacando sua importância como um símbolo universal de resiliência e renovação. A influência da arqueologia sismológica também é relevante na busca pela Arca. O Monte Ararat está situado em uma região propensa a atividades sísmicas, o que poderia ter afetado a preservação e a localização da Arca ao longo dos séculos. Estudos de movimentos tectônicos e atividade vulcânica na área podem fornecer pistas sobre possíveis períodos de reconstrução ou destruição de estruturas antigas, incluindo a Arca.
Compreender a dinâmica geológica da região é essencial para prever onde a arca poderia estar localizada atualmente e quais áreas são mais propensas a abrigar vestígios arqueológicos. A arqueologia forense também desempenha um papel na investigação da Arca de Noé. Analisar vestígios de materiais orgânicos ou inorgânicos encontrados nas encostas do Monte Ararat pode revelar informações sobre técnicas de preservação e construção utilizadas na construção da arca. Além disso, a análise de resíduos de madeira, ferramentas ou outros artefatos pode ajudar a identificar a origem dos materiais e os métodos empregados na construção da embarcação. A preservação de tradições orais é outro aspecto importante na busca pela Arca de Noé. Comunidades locais possuem histórias transmitidas de geração em geração que podem conter pistas valiosas sobre a localização e a história da arca. Documentar e analisar essas narrativas orais pode revelar detalhes específicos que não estão registrados em fontes escritas, proporcionando uma perspectiva única e enriquecedora para a investigação arqueológica. Além disso, a integração de disciplinas como a antropologia e a sociologia é fundamental para entender o contexto cultural e social da narrativa da Arca de Noé. Examinar como diferentes sociedades interpretaram e adaptaram a história ao longo do tempo pode oferecer insights sobre os valores, crenças e práticas que moldaram a construção do mito. Essa abordagem interdisciplinar enriquece a investigação, permitindo uma compreensão mais holística da importância da arca na história humana. A análise dos símbolos e iconografias presentes em artefatos antigos também pode contribuir para a identificação de possíveis representações da Arca de Noé. Pinturas, gravuras e outros artefatos artísticos encontrados em sítios arqueológicos podem conter representações simbólicas de embarcações que, embora estilizadas ou metafóricas, podem estar vinculadas à narrativa da arca. Decifrar esses símbolos exige uma compreensão profunda das culturas e das práticas artísticas das civilizações antigas, bem como uma interpretação cuidadosa para evitar conclusões precipitadas. No campo da teologia e da exegese bíblica, há debates contínuos sobre a interpretação literal versus simbólica da história da Arca de Noé. Alguns teólogos defendem uma interpretação literal, buscando evidências arqueológicas para corroborar a narrativa bíblica, enquanto outros argumentam que a história deve ser entendida de forma simbólica, representando temas universais de moralidade, justiça e renovação. Essas diferentes abordagens influenciam a direção e as prioridades das investigações arqueológicas, refletindo a complexa interação entre fé, cultura e ciência. A investigação também se beneficia da colaboração com especialistas em outras áreas, como a climatologia e a paleontologia. Entender as condições climáticas e ambientais do período em que a história da Arca de Noé se originou pode ajudar a contextualizar o evento do dilúvio e a plausibilidade de uma grande inundação regional ou global. Estudos paleoclimáticos revelam mudanças significativas nos padrões de precipitação e temperaturas ao longo dos milênios, sugerindo que eventos de inundação de grande escala poderiam ter ocorrido, inspirando as narrativas mitológicas que conhecemos hoje. A paleontologia, por sua vez, pode oferecer evidências sobre a fauna que teria sido preservada na arca. Analisar fósseis e restos de animais encontrados nas regiões circundantes pode fornecer informações sobre quais espécies estavam presentes na época e quais delas poderiam ter sido consideradas para a preservação na arca, de acordo com a narrativa bíblica. Essa análise também pode revelar a presença de espécies extintas ou migratórias, que poderiam estar alinhadas com relatos antigos de animais exóticos a bordo da arca. A aplicação de tecnologias de datação, como a datação por radiocarbono e a termoluminescência, é crucial para determinar a idade de quaisquer vestígios encontrados que possam estar associados à Arca de Noé. Esses métodos permitem aos cientistas estimar a idade de materiais orgânicos e inorgânicos com precisão, ajudando a estabelecer uma cronologia dos eventos e a verificar a correspondência com a narrativa histórica. A precisão dessas técnicas é fundamental para validar ou refutar hipóteses sobre a localização e a existência da arca. Além das abordagens científicas, a busca pela Arca de Noé também envolve um profundo aspecto filosófico e existencial.
A narrativa da Arca aborda temas universais, como a sobrevivência diante da destruição, a preservação da vida e a renovação após a calamidade. Esses temas ressoam profundamente na psique humana, refletindo nossos medos, esperanças e aspirações coletivas. A busca pela Arca, portanto, não é apenas uma busca por evidências físicas, mas também uma jornada para compreender melhor nossa própria história, identidade e resiliência como espécie. À medida que a investigação avança, é importante considerar os aprendizados das expedições anteriores, tanto bem-sucedidas quanto infrutíferas. Analisar os métodos utilizados, os erros cometidos e as descobertas feitas pode ajudar a refinar as abordagens futuras, aumentando as chances de sucesso na identificação de vestígios autênticos da Arca de Noé. A retrospectiva crítica é uma ferramenta valiosa na arqueologia, permitindo que os pesquisadores ajustem suas estratégias e evitem armadilhas passadas. Além disso, a ética na arqueologia é uma consideração fundamental na busca pela Arca de Noé. Respeitar os direitos e as crenças das comunidades locais, evitar a exploração indevida de artefatos e garantir a preservação dos sítios arqueológicos são princípios essenciais que guiam as expedições. A integridade ética da investigação não apenas fortalece a legitimidade das descobertas, mas também promove uma relação de confiança e colaboração entre arqueólogos e comunidades indígenas. A divulgação científica e a comunicação eficaz dos achados são igualmente importantes. Transmitir as descobertas de maneira clara e acessível ao público em geral não apenas aumenta a conscientização sobre a investigação, mas também incentiva o engajamento e o apoio contínuo. A narrativa envolvente e a apresentação de evidências de forma transparente são fundamentais para manter o interesse e a confiança do público na busca pela verdade por trás da Arca de Noé. Em um contexto mais amplo, a busca pela Arca de Noé reflete a insaciável curiosidade humana e o desejo de descobrir as origens de nossas histórias e mitos. Essa busca é um testemunho da capacidade humana de explorar, questionar e imaginar, transcendendo fronteiras culturais e temporais. A história da Arca de Noé, independentemente de sua veracidade literal, continua a inspirar gerações a buscar respostas e a refletir sobre os temas universais que ela encapsula. À medida que nos aproximamos do final desta investigação, é essencial reconhecer que a verdade pode estar além do alcance imediato das expedições arqueológicas. A Arca de Noé, seja ela uma realidade histórica ou um poderoso símbolo cultural, representa uma interseção complexa de fé, história e imaginação. A busca por sua localização é uma jornada contínua que exige paciência, perseverança e uma mente aberta para considerar todas as possibilidades, por mais inusitadas que possam parecer. A reflexão sobre o impacto da narrativa da Arca de Noé na sociedade moderna também é relevante. Em tempos de mudanças climáticas e desastres naturais, a história de uma inundação global que destruiu a humanidade, exceto por um grupo de sobreviventes, ressoa de maneira diferente. Ela serve como um lembrete das vulnerabilidades humanas e da importância da preservação e da resiliência diante das adversidades. A busca pela Arca, nesse sentido, adquire um significado simbólico contemporâneo, representando não apenas uma investigação arqueológica, mas também uma meditação sobre nossa relação com o meio ambiente e nosso compromisso com a sustentabilidade. Além disso, a história da Arca de Noé tem sido reinterpretada e adaptada em diversas formas de mídia moderna, desde filmes e séries de televisão até literatura e arte. Essas representações culturais influenciam a percepção pública e moldam as expectativas sobre o que significa encontrar a Arca. Analisar essas representações pode revelar como a narrativa evolui e se adapta aos contextos culturais e tecnológicos de cada época, refletindo as preocupações e os valores contemporâneos. A influência da arqueologia cultural também se manifesta na maneira como diferentes comunidades interpretam e valorizam a busca pela Arca. Para algumas culturas, a Arca é uma parte integral de sua herança religiosa e espiritual, enquanto para outras, ela representa um símbolo de conquista científica e exploração. Essa diversidade de perspectivas enriquece a investigação, promovendo um diálogo intercultural que pode levar a novas descobertas e interpretações sobre a Arca de Noé. À medida que exploramos as camadas mais profundas da investigação, é importante considerar as implicações futuras da busca pela Arca.
Com o avanço contínuo da tecnologia e a crescente colaboração internacional, as chances de descobrir evidências concretas aumentam. No entanto, também surge a questão de como lidar com essas descobertas de maneira ética e respeitosa, garantindo que a verdade seja buscada sem comprometer os valores culturais e ambientais das regiões envolvidas. Finalmente, a busca pela Arca de Noé é uma jornada que encapsula a essência da curiosidade humana e o desejo de compreender nossas origens. Independentemente de a arca ser encontrada ou não, a investigação em si proporciona um valioso aprendizado sobre a história, a ciência, a cultura e a fé. Ela nos desafia a questionar, a explorar e a refletir sobre as histórias que moldam nossa identidade coletiva, incentivando-nos a continuar a busca pelo conhecimento e pela verdade em todas as suas formas. Até a próxima exploração de mistérios insondáveis.